Olá, querido, querida, muito bom dia, feliz ano novo, que o nosso Deus abençoe grandemente a sua vida em 2020, amém? Que o Senhor Deus te conceda a sabedoria para tomar as decisões que serão necessárias, que o Senhor Deus te dê força, te dê capacidade para lidar com os problemas, e o Senhor Deus coloque no seu coração os sonhos dele para você, a fim de que você não perca tempo sonhando sonhos que não possam ser realizados, que vão desgastar você. Amém? Os sonhos de Deus são fáceis de realizar porque Ele ajuda na realização. Amém? Deseje sonhar os sonhos de Deus. Obedeça a Deus naquilo que Ele te falar, porque certamente aquilo que Ele disser para você é um dos sonhos ou parte de um dos sonhos que Ele tem para a sua vida, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando nós obedecemos, nós agradamos a Deus muito mais do que fazendo sacrifícios. Não sei qual é a sua religião, quais são os sacrifícios que ela requer de você, mas o único sacrifício que Deus requer de nós é a obediência, apenas isso. O restante Ele já fez mandando Jesus à terra e depois à cruz do Calvário. Amém? Em nome de Jesus eu deixo essa palavra para você e quero que você compartilhe junto aos seus amigos nessa data a mensagem que eu vou registrar a partir de agora, que está contida no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, que fala a respeito disso, a partir do versículo 13. Diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Mas que balido é este de ovelhas nos meus ouvidos? E que mugido é esse de bois que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E Saul respondeu: Pode falar. Prosseguiu Samuel: Porventura, Saul, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse-lhe: Vai e destrua totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Por acaso o Senhor Deus tem porventura tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o melhor é obedecer, melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto, Saul, que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Aqui, querido, querida, nós temos o perfil de um homem que não temia Deus. Um homem que recebeu de Deus um cargo, uma posição muito grande e que não entendeu que se Deus o havia colocado ali naquele posto,
Deus tinha o poder para determinar o que ele deveria fazer e Deus tinha também poder para exonerá-lo do cargo. Nós vemos aqui logo de cara que o profeta Samuel foi até Saul. E quando chegou, Samuel deu uma de religioso, dizendo assim: bendito sejas tu do Senhor. Ou seja, ali religioso e manipulador, querendo manipular Samuel, né? E diz uma mentira. Qual foi a mentira? Executei as palavras do Senhor. Ele mentiu porque ele não executou as palavras do Senhor. E nós vemos isso quando ele diz sobre, aqui no versículo 20, então disse Saul a Samuel, olha só, Samuel, o contrário do que você está dizendo, ele estava desmentindo, né? Ele estava ali dizendo que Samuel estava mentindo, que Deus, como consequência, estava mentindo, né? Porque Deus falava através do profeta. Olha só, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, sim, e eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, sim. E eu trouxe Agag, rei de Maleque. A ordem não era que ele trouxesse Agag, era para ele matar Agag. Aí ele diz, olha só a mentira, né, o sofisma. Sofisma é meia-verdade. Meia-verdade não é verdade. Aí ele diz, e os amalequitas eu destruí totalmente. Ele obedeceu parcialmente. Obedecer parcialmente não é obedecer. Essa é a verdade. E aí depois ele coloca a culpa no povo dele. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor daquilo que foi designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus. De novo, para ele, o Senhor não era Deus dele, era Deus de terceiros, das outras pessoas. Deus de Samuel, mas não dele, Saul. E aí ele diz, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição. Ou seja, é como quando a gente vai lá na lata do lixo e fica selecionando para ver se tem coisa boa no lixo. Eu, pelo menos, não gosto de fazer isso, não. Eu gosto de coisa boa verdadeiramente. E não coisa do lixo. Ah, mas é só lavar. Não gosto de fazer isso, não. Porque se uma pessoa jogou fora é porque não presta, porque não serve. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa que estava contando sobre a conversão dela. E aí ela disse que antes de se converter a Jesus, ela era uma mulher que usava uns shortinhos bem curtinhos, mostrando a polpa, né, do traseiro, e uns decotes que iam lá no umbigo. Mas quando ela se converteu, ela pegou aquilo tudo e deu para os outros. Eu falei assim, sério que você fez isso? Mas qual o problema, Sônia? Não servia mais para mim. Eu disse, mas se não servia para você, também não servia para os outros, querida. Enfim, eu não pude mudar a situação porque ela já havia feito. Mas ficou ali, né? Eu creio que, de certo modo, ensino. Aquilo que não serve para mim não pode servir para os outros. Mesmo que exista uma política em curso em que diz que o resto serve para alguém. Há sempre um pé doente com um chinelo velho. Horrível, eu não gosto disso não. Quando eu vou dar alguma coisa para alguém, eu compro novo, porque eu entendo que a pessoa merece coisa nova, coisa melhor do que aquela que vai para o lixo. E que tem que ir para o lixo mesmo. E mesmo as coisas que eu coloco no lixo, eu, sabendo que tem lixões, que tem pessoas que sobrevivem do que há no lixo, eu busco fazer as coisas de modo que as pessoas, ao manusearem aquelas sacolas, elas não se cortem, elas não se machuquem e elas não consumam aquilo que vá fazer mal a elas. Penso que é um critério que se deve adotar, é de amor ao próximo. E aí ele segue dizendo, né? Deus disse para Saul, vai e destrua totalmente estes pecadores. Ou Saul não entendeu que os amalequitas eram pecadores e ele deveria saber e entender isso. E por conta de quê? Porque ele era um hebreu. E Deus falou que fosse tomada a decisão contra os amalequitas, porque no passado os amalequitas foram covardes com Israel quando Israel estava transitando pelo deserto. Amaleque foi na retaguarda e atacou os mais fracos.
ele cometeu uma covardia que ficou na garganta de Deus. E Deus falou, Deus jurou que iria arriscar Amaleque da face da terra. Então aquele chegou o dia, o momento da verdade, da gestão de Saul, chegou com o dia de Deus cumprir a sua promessa com respeito àquele mal, aqueles povos que foram perversos e malvados com um povo que não lhe oferecia risco. Era apenas um povo que estava sendo resgatado, simplesmente resgatado da escravidão e sendo levado para alguma coisa melhor. Tem gente que não quer o melhor de ninguém, prefere que todos fiquem escravos. Temos que observar isso. Saul era esse tipo de gente. Até exterminá-los, ele não exterminou. Então, eu vou partir já para aquilo que Samuel falou, que é muito importante a gente guardar. Samuel falou com ele, a partir do verso 22, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus não vai, porque uma pessoa tem um grande dízimo, porque a pessoa é muito bonita, porque a pessoa é perfeita, porque a pessoa louva bem, porque a pessoa fala com eloquência, porque a pessoa é rica, porque a pessoa é poderosa, porque a pessoa faz isso ou faz aquilo, que Deus se deixa envolver por essas coisas e ele não vai cumprir os princípios dele. Ele não vai fazer aquilo que ele estiver designado com respeito ao pecado que eventualmente aquela pessoa estiver cometendo. Deus não faz acepção de pessoas, inclusive na hora de executar a sua justiça. Não adianta chegar lá com um grande dízimo, uma grande oferta, um grande favor à igreja. Não adianta. Uma certa vez eu tive a oportunidade de ajudar a uma igreja batista, uma congregação pequena, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, e havia uma pessoa que vivia trazendo ofertas de uma pessoa que ela não queria de jeito algum identificar quem era. Eu falei assim, você já falou isso com o pastor fulano? Por que você está falando isso? É porque não se pode receber oferta sem saber de quem é, sem saber a procedência dela. Né? Vai que é um traficante. Ah, mas é só orar não, Senhor. Deus vê a procedência. Não devemos, sabe, querido, querida, confundir as coisas, achar que Deus aceita tudo, que Deus aceita suborno. Né? Aqui, o que o profeta Samuel estava falando era isso. Porventura tem Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que ele seja desobedecido? Não, ele não tem não. Ele prefere a sua obediência a você levar holocaustos e sacrifícios. O que adianta você fazer sacrifícios se você não é uma pessoa obediente? Né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha, será que esse homem precisava efetivamente ouvir isso? Ele não precisava se ele fosse um crente de verdade, mas ele não era, tanto que ele dizia, o Senhor teu Deus. Ele não considerava e ele não queria Deus como Deus da vida dele. Sabe a figura do Jesus e do Senhor Jesus? Jesus para ele hoje, se ele estivesse aqui, seria Jesus. Jesus, você não sei o quê, né? Jesus não seria o Senhor Jesus, a autoridade, o Deus, o Salvador e o juiz. Que as pessoas esquecem que Jesus é juiz. E aqui também informação importante, Samuel diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Olha que coisa importante nós sabermos. Nós somos rebeldes à palavra do Senhor, então nós estamos praticando a feitiçaria, que é algo abominável para Deus. As pessoas exaltam os feiticeiros, os bruxos, exaltam as pessoas aí que vão bater tambor e vão invocar Satanás, mas o fato é, a Bíblia diz que Deus abomina essas práticas. E aqui está dizendo, abomina tanto essas práticas, quanto a prática da rebelião. Não apenas rebelião a Deus, porque isso é um espírito, é um demônio. É a rebelião às autoridades, rebelião dos filhos com relação aos pais, rebelião
de empregados contra os seus patrões. Deus abomina, Deus abomina. E a obstinação é como a idolatria. O que é a obstinação? Eu quero porque quero e eu só faço o que eu quero. Eu estou obstinada numa determinada coisa, enquanto eu não fizer, eu não fico calma. Isso é obstinação e isto é como idolatria. E se formos analisar a idolatria mesmo, né? A pessoa se idolatra a si mesma, a pessoa idolatra o sexo, idolatra o dinheiro, idolatra o poder, idolatra beleza, idolatra uma série de coisas. A pessoa fica obstinada para ter acesso a essas coisas. E isso para Deus é idolatria. E culto a ídolos do lar. E aí o Senhor Deus fala, né? O Samuel diz para ele: visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, Deus também te rejeitou para que você não seja mais rei. Olha que coisa tremenda e que informação valiosa. Às vezes as pessoas estão lá nos seus cargos, Deus deu a elas a oportunidade de crescer e elas fazem um monte de caca. Elas esquecem que foi Deus que as colocou ali, conforme Samuel fala para ele, né? Quando ele era pequenininho. Você esqueceu que você era pequeno aos seus próprios olhos e que Deus te ungiu rei? Né? Quer dizer, as pessoas esquecem de onde elas vieram e começam a pisar nos outros, esquecem de Deus, começam a falar mal de Deus, começam a fazer aquilo que Deus não lhes chamou para fazer. E aí elas caem na desgraça que o Saul caiu, porque Saul deixou de ser rei. E ele foi levantado por Deus para ser rei. Então, querido, querida, que no ano de 2020 você tenha muito nítido para você no seu coração que primeiro você deve obedecer a Deus. Você deve dar ouvidos às palavras que Deus falar para você. Você deve dar ouvidos à palavra de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? E você deve atender ao que Deus mandar. Não fazer do seu jeito, não ser rebelde, desobediente, não ser um feiticeiro, um macumbeiro, um idólatra, um pornógrafo, um homicida, não ser uma prostituta ou prostituto, um homossexual ou lésbica, ser aquilo que a Bíblia condena. A Bíblia condena, não é a Sônia que está falando, não é a Sônia que está dizendo que tal coisa Deus repele, Deus abomina, Deus não gosta, Deus diz para não fazer. A Bíblia diz isso. Observa a Bíblia, estabeleça diante de você que no ano de 2020 você vai ler a Bíblia, você vai buscar conhecer, saber o que Deus fala para que você não fique contra Deus, que é a pior ideia que o ser humano pode ter. Colocar-se contra Deus, em rebelião contra Deus. Amém? Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui neste momento pela vida da pessoa que está diante desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta data, falando a respeito da importância de se obedecer ao Senhor, aquilo que o Senhor fala. Eu peço ao Senhor bendito Deus que essa palavra entre no coração dessa pessoa e ela faça diferença na vida dela para que ela possa contemplar as bênçãos do Senhor no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu negócio, na sua empresa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, também na sua vida espiritual. Que ela não seja hipócrita, que ela decida no seu coração ser sincera diante do Senhor e fazer o que o Senhor manda. Não importa as consequências, não importa quantas pessoas vão deixar de gostar dela por ela praticar o que o Senhor determina que ela pratique. Ajuda-nos, a Deus, como líderes, como pessoas que o Senhor levantou, a sermos aqueles que o Senhor levantou, com o propósito que o Senhor nos levantou. Ajuda-nos, ó Pai, a te obedecer, a cumprir as tuas ordenanças, a ensinar as ordenanças, a levar as pessoas a bom termo, a não ensinar coisas erradas para elas e não fazer coisas erradas, porque nós vamos pagar por essas coisas erradas que fizermos.
Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desta nação. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as pessoas que estão diante dessa mensagem. Se são pessoas que hoje estão fazendo coisas erradas aos seus olhos, coisas que o Senhor abomina, coisas que o Senhor proíbe, conforme está escrito na tua palavra, coisas que trazem maldição para a vida delas, que o Senhor fale com elas, não seja a minha voz, não seja eu falar, seja o teu Espírito Santo a tocar nelas, e que nós possamos, a Deus, contemplar cada vez mais nesse ano de 2020, pessoas se achegando ao Senhor para se livrarem da condenação que há de virá a esta terra por causa da desobediência e da rebeldia. Abençoa a família dessa pessoa, Pai. Abençoa suas finanças, abençoa seus relacionamentos, abençoa sua saúde, abençoa sua vida espiritual. Guia, Senhor Deus, pelos teus caminhos santos. Prepara os teus caminhos para essa pessoa andar neles, ó Pai. E em nome de Jesus, escreva o seu nome no livro da vida. E tenha paz com essa pessoa, Pai. Ensine-a a buscar a paz com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida. Fale assim, Deus, em nome de Jesus. Eu ouvi a tua palavra e eu a entendi. E neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos, te pedindo perdão por todos os meus pecados, inclusive a rebelião à tua palavra e ao Senhor. E eu peço que o Senhor apague as minhas transgressões, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o Senhor faça de mim uma nova criatura, um novo ser, com a graça do Senhor, o teu favor que eu não mereço, mas que o Senhor concede àqueles que se colocam diante de ti, porque a tua palavra diz que aos humildes o Senhor dá da tua graça. Eu quero receber da tua graça, Pai. Eu amo ao Senhor e eu quero caminhar em 2020 com a tua presença, com o teu rosto favorável a mim e à minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenha um feliz ano novo. Tchau, tchau.